Amém. Amém. Glória a Deus por esta noite, glória a Deus por esta casa. É um prazer poder retornar a esse lugar e de alguma forma conseguir contribuir com o crescimento dessa casa. Aleluia. Por meio da exposição da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando você que veio nessa noite, a sua casa, a sua família e os seus negócios em nome de Jesus. Pastor Valdeir, Deus te abençoe também em nome de Jesus. A sua casa, seu ministério. Eu tenho de Deus uma palavra para a sua vida que hoje eu quero convidar você que pode, por gentileza, a localizar o texto bíblico dessa noite. O pastor compartilhou comigo um tema que seria a base, a direção para esta noite. O Senhor colocou no meu coração um texto concernente a este tema. O tema era: por esta causa me coloco de joelhos. E dentro deste cenário de joelhos, oração, busca, o Senhor colocou no meu coração um texto que está no livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, Aleluia. capítulo 6. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo é a partir do 9. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Enquanto você procura, tenha liberdade para louvar o Senhor, Glória a Deus. Ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 9. Quem encontrou diz amém? Amém. O texto diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois, se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você continuamente serve, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você continuamente serve, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não tenho cometido nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Assente-se, fique à vontade, pastor. Aleluia, Jesus. Se for possível. Mantenha a sua Bíblia aberta diante do texto que você leu comigo, para que você consiga Glória a Jesus. acompanhar esse texto em nome de Jesus. Eu não quero ser extenso, mas eu pretendo ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Aleluia. Nós estamos no livro do profeta Daniel. Daniel é um homem de Deus. Daniel é um homem que teme ao Senhor. Escuta aumentar o fundo um pouquinho, por favor, só. Daniel é um homem que teme ao Senhor. Todo mundo conhece a história, a vida desse homem de Deus chamado Daniel. Se nós perguntarmos para as crianças que viveram dentro de um cenário cristão, elas vão dizer prontamente, com a mesma energia que diriam sobre Davi e Golias, elas diriam sobre o cenário em que Deus livra Daniel da boca dos leões, no momento em que ele é lançado na cova. Portanto, já existe um conhecimento prévio sobre esta cena, sobre este momento tão importante para a vida desse homem de Deus. Ainda assim, é importante entender que nós conhecemos a história, mas os princípios dela se renovam dia após dia sobre nossas vidas. E hoje o Senhor deseja ministrar ao seu coração uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, uma palavra de instrução para você que ainda deseja ser íntimo do Senhor nesse lugar. Aleluia. Nós podemos perceber a presença do Senhor sobre esse ambiente. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel é um homem daqueles mais de 20 mil que foram levados como prisioneiros de dentro de Jerusalém até a terra da Babilônia. Houve um tempo em que a Babilônia cerca Jerusalém e num espaço de 3 levas, 3 investidas, 3 invasões da cidade. A cidade de Jerusalém é tomada à base da força. Então, os seus soldados, os seus militares, os seus líderes, os seus grandes profissionais, a força da juventude de Jerusalém é levada para a Babilônia, lugar que ficava a mais de 1000 quilômetros de distância naquela região. E agora os exilados de Israel estão vivendo forçadamente dentro da Babilônia, e ali eles vão ter que começar a viver uma nova cultura, uma nova linguagem, um novo tempo, uma nova espiritualidade. A Babilônia leva esses homens como prisioneiros, e quando nós olhamos para a vida de Daniel, logo ele começa a se destacar, porque de todos os prisioneiros que foram levados, Daniel também levado, ainda sendo um jovem, possivelmente 15, 17 anos, é o menino que repousa sobre ele o que a Bíblia chama de espírito de excelência. Há sobre Daniel o espírito da excelência. E quando o texto diz que em Daniel existe excelência, o que o texto quer dizer é que tudo o que ele faz bem. Tudo o que ele realiza com integridade. Aleluia. Tudo o que ele move, aonde ele vai, os seus pensamentos, os seus conselhos, suas decisões, o seu comportamento é baseado em excelência. Daniel não é somente um crente bom, ele é também um ser humano bondoso, um ser humano íntegro. E aqui nós podemos observar em toda a Bíblia que é apresentado para nós homens cujas características são ressaltadas, como por exemplo Abraão, que é considerado como o pai da fé. Nós vemos, por exemplo, Noé, cuja característica ressaltada é a justiça. Nós vemos Jó, todo mundo sabe que Jó foi paciente pelas provações que enfrentou. E quando olhamos para Daniel, existe uma característica que salta aos nossos olhos e que é repetidamente falada e que me chama muito a atenção. Deus tem prazer em dizer que Daniel era um homem fiel ao Senhor. Daniel era fiel ao Senhor em todos os seus negócios, em todas as suas investidas, em todo o seu comportamento, nas suas profissões. Quando ele tinha chance de tirar alguma vantagem, a sua fidelidade ao Senhor era colocada em loco naquele momento. E logo no primeiro instante, quando Daniel é levado para a Babilônia, surge para ele, como escravo, a chance de comer o que o rei estava comendo. Eu imagino alguém dizendo para Daniel: Daniel, você é novo, não perca a oportunidade. Todo mundo aqui é escravo, mas você está recebendo a honra de receber as finas iguarias do rei. Pode comer, não tem problema. Pode pegar, não tem problema. Aqui
aqui não tem profeta, aqui não tem sacerdote, o templo caiu a mais de 1000 quilômetros de distância, não há motivo para recusar. A única diferença é que esses alimentos foram consagrados aos nossos deuses. Para isso, não tem nada de errado, pode comer, pode pegar, aproveite e encha a sua barriga das iguarias do rei da Babilônia. Mas a Bíblia diz, no capítulo 1, que Daniel havia decidido firmemente no seu coração não se contaminar com as cintas iguarias do rei que havia sido colocadas diante dele para que ele se alimentasse. O motivo é simples: a lei de Moisés lá de Israel estava gravada no coração desse homem que mantinha fidelidade ao Senhor. E não é difícil encontrar gente que tem fé, não é difícil encontrar gente que se comporta de forma justa na sociedade, não é difícil encontrar homens e mulheres que sejam pessoas que fazem o bem, que devolvem o troco, que fazem o que tem que ser feito de forma justa. Mas como é difícil encontrar gente que mantém um caráter fiel ao nome do Senhor. E a desculpa é sempre a mesma: não tem como ser perfeito, não dá para, somos seres humanos, carnais, ainda assim estamos presos à realidade do pecado, portanto não podemos ser perfeitos, quando na verdade o mundo, ou melhor, a Bíblia, Deus, o próprio Senhor não exige de nós perfeição, mas Ele não abre mão de que sejamos completamente fiéis à aliança que Ele fez. O interesse de Deus com o seu povo não é que apenas Deus seja fiel à sua aliança, mas é para que o povo também se torne fiel à aliança firmada com o Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus não pode negar o seu próprio caráter, Deus não pode agir de forma mentirosa, Deus não pode agir de forma covarde, Deus não pode agir de forma que negue os seus próprios atributos, como justiça. Deus nunca age por ódio, Deus nunca age por injustiça, e da mesma forma Deus nunca quebra uma promessa, porque o texto diz que Ele não pode negar a si mesmo que nós sejamos infiéis, Ele se mantém fiel porque faz parte do seu caráter. Deus é fiel e Ele espera que a sua fidelidade seja reproduzida dentro dos nossos corações. E agora nós vemos Daniel vivendo na Babilônia como um ser humano normal, como um prisioneiro, mas que gradativamente, a você que lê a Bíblia percebe isso, que Daniel começa uma ascensão, ele começa a subir, assim como foi com Davi, assim como foi com José, homens que entraram como prisioneiros, homens que entraram como a escória da sociedade naquela região. Eles vão começar pelo seu comportamento, pela sua fidelidade, pela sua excelência, a galgar patamares elevados dentro da Babilônia. Aquele que era só um prisioneiro, à medida que o tempo passa, o espírito de excelência que há nele, a sua vida completamente dedicada ao Senhor, e os atributos de Deus nele revelados vão colocar ele em lugar de destaque. E agora Daniel, que era só um prisioneiro, começa a se destacar entre outros jovens. Por quê? Porque ele é bom para dar conselhos, ele é um homem que sabe interpretar sonhos. O espírito da revelação bíblica estava sobre Daniel, o espírito do Deus vivo repousava sobre ele, dando a ele condição de resolver problemas, de resolver enigmas, de limitar a ação do inimigo e dar estratégias para os reis que ele professor naquele tempo. Daniel começa uma ascensão. De repente, o menino que era um prisioneiro agora é um mago. Nesse tempo, ser mago é ser um conselheiro espiritual. E o rei Nabucodonosor, que foi o que invadiu Jerusalém, ele tinha vários magos de várias espiritualidades. Muita gente, em muitos lugares por onde ele invadiu, ele capturou pessoas que tinham certa sensibilidade espiritual, as divindades daquele tempo. E agora Daniel começa a se sobressair entre elas. Aleluia! Glória a Deus! Você se lembra da história em que o rei Nabucodonosor tem um sonho? Amém! E de repente ele fica perturbado com o sonho e ele fica completamente provocado. Ele ordena que todos os magos do seu reino resolvam aquele mistério. E a Bíblia diz que os magos vão fazer uma pergunta justa. Eles vão dizer: ó rei, conte para nós o sonho e nós te daremos a interpretação. E o rei diz: mas aí fica fácil, eu quero ver se vocês são bons no que fazem. Conte-me também o sonho e conte-me a minha interpretação. Os
magos começaram a dizer: Senhor, não tem rei na terra, não tem mago na terra que possa fazer Glória isso. a Deus. E o rei disse: já que não tem, vocês são imprestáveis e inúteis, eu vou mandar matar todo mundo. A notícia chega a Daniel, que diz: não, pede o rei um tempo, nós vamos orar. E a Bíblia diz que ele reúne 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego. E então, por uma noite inteira, eles vão entrar em oração, clamando ao Senhor, para que o Senhor resolva esse mistério, para que o Senhor responda a oração deles e traga sobre eles a revelação do sonho e a sua interpretação. E no dia de manhã, o próprio Daniel se aproxima do rei, dizendo: ó rei, o que os magos disseram é verdade, não há ninguém na terra capaz de fazer o que você fez. Mas eu vim dizer que apesar de não ter ninguém na terra que seja capaz de fazer isso, há um Deus do céu que conhece o profundo, o oculto e o escondido. Com ele mora. A partir desse cenário, o nome de Daniel explode dentro da Babilônia. Todo mundo começa a reconhecê-lo como um servo de Deus. Todo mundo entende que ele tem influência dentro do reino. Por quê? Porque o Espírito da revelação de Deus está sobre ele. E assim ele começa a galgar patamares. Daniel é um homem que cresceu aqui na Babilônia a partir dos 15, 17 anos e vai atravessando reinados ali. À medida que o tempo passa, morre um rei, se levanta outro, o império vem e engole a Babilônia, e Daniel continua em ascensão, continua progredindo, continua ganhando destaque, continua mostrando que sobre ele existe um caráter fiel, que o tempo não muda, a espiritualidade babilônica não muda, a cultura babilônica não muda, o império não pode mudar. Quem ele era dentro de Jerusalém com o templo de pé, ele continua sendo dentro de Babilônia com o templo no chão. Ele diz: eu sou diferente, mas o Deus de Israel ainda é o mesmo sobre a minha vida. Ele permanece na palavra. Cai Nabucodonosor, levanta-se o seu filho. A Bíblia diz no capítulo 5 que o rei resolve fazer uma festa. E quando o rei resolve fazer uma festa, ele fica tão bêbado com todas as suas mulheres e aquela coisa toda de loucura total. Ele manda trazer os utensílios do reino de Israel, que ele mandou sequestrar do templo de Jerusalém, e manda fazer uma festa e faz com que todos bebam e comam usando esses utensílios que eram consagrados ao Senhor. De repente, no meio da festa, a mão começa a aparecer na parede. Ninguém entende nada. E a mão que apareceu à vista de todos começa a escrever: Mene, Mene. Glória a Deus. Aleluia. Assim. Aleluia. O rei, a Bíblia chega a dizer, pastor, que o joelho do rei batia um no outro. Tamanha era a ansiedade, o desespero que aquela visão estava trazendo para ele. Ele manda um decreto dizendo: eu quero que os magos de novo, os magos daqui, que são velhos já, que são experientes, resolvam esse enigma e me tragam a interpretação dessa leitura. De repente ninguém consegue fazer, porque é uma leitura espiritual. A mãe do rei diz: o Beltesazar, nos tempos do seu pai, Nabucodonosor, havia um homem aqui, Glória a Deus. que o que ninguém conseguia entender, a mente dele estava treinada para receber a revelação. Chame ele para cá, talvez ele possa nos ajudar. E mandaram chamar o velho Daniel. Aleluia. E a primeira pergunta que o rei faz para ele é: você ainda é o mesmo dos tempos? Glória a Deus. Aleluia. Daniel, tu ainda és o mesmo? Glória a Essa Deus. pergunta para ele significa, ou pode ser traduzida como: será que a Babilônia mudou você? Será que você ainda entende a linguagem dos mistérios? Será que você ainda mergulha no sobrenatural? Ou a frieza babilônica te seduziu? Ou o problema da nossa região já te conquistou e tirou o seu fervor espiritual? E Daniel diz: eu ainda sou o mesmo. E a Bíblia diz que ele resolve aquele enigma, e o nome de Daniel continua crescendo de forma sobrenatural naquele território. Glória a Deus. Esse mesmo rei também cai, agora surge um novo que se torna amigo de Daniel. No capítulo 6, Daniel se torna agora um senhor de idade. Aqui, certamente, Daniel não tem menos de 80 anos. Aqui, ele já está entre 80 e 90 anos de idade. É um senhor de idade
que já não consegue mais ter o mesmo movimento que tinha aos 15, não tem mais o mesmo fervor de energia vital que tinha aos 17. Aqui é um senhor, e a Bíblia diz que Dario, que é o rei desse tempo, resolve selecionar 120 homens da excelência para colocar naquele lugar. Opa, aleluia. Ele resolve colocar naquele lugar 120 homens para serem seus prefeitos, administradores, governadores daquela região. E apesar de colocar 120 homens como seus governadores, ele também resolve colocar 3, quantos eu disse? 3. Diga comigo, 3. Ele resolve colocar 3 homens como líderes desses 120. Portanto, eles vão ser presidentes desses 120 homens que serão os seus governadores, a sua extensão em todo o Império Medo-Persa. E é nesse momento que Daniel entra, porque ele vai se tornar um dos 3 presidentes mais importantes de todo o Império do rei Dario. E a Bíblia diz: então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, que eram os governadores, porque nele havia um espírito excelente. Versículo 4 do capítulo 6. Então os presidentes e sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. A você que conhece o texto percebe que o rei Dario, que é o líder máximo do reino Medo-Persa, ele selecionou 120 homens, e além dos 120 coloca 3, sendo um dos 3 este mesmo Daniel. E a Bíblia diz, ainda no versículo 3, que Daniel se destacava entre os 2, ou seja, ele já está em uma posição gigantesca, e ainda assim ele se destaca entre os 2 que são os seus companheiros de profissão, a ponto da Bíblia dizer que o rei já estava cogitando colocar Daniel como líder máximo em toda aquela nação. E algo me chama a atenção, e eu preciso compartilhar com você uma realidade que o Espírito soprou ao meu coração para este texto. Veja, Daniel nunca parou de crescer naquele lugar. Daniel nunca parou de aspirar lugares altos. E quando nem ele pensava em ocupar lugares grandes, havia alguém projetando lugares grandes para ele. E aqui fica uma reflexão para nós. Olha para cá, o rei possui lugares altos para nós. O rei possui lugares maiores para nós. Nós não podemos cair no erro de entrar numa vida de conformismo. Nós não podemos entrar no erro de entrar numa vida de mornidão, uma vida pacata, de satisfação. No nível em que chegamos, foi difícil, é complicado, exige muita coisa, sim, mas glória a Deus que chegamos. Contudo, Deus ainda tem mais para nos revelar. Deus ainda tem mais águas para derramar sobre nossas vidas. Existe uma porção maior, existe um nível maior, existe uma profundidade maior para aqueles que conhecem a voz de Deus. A proposta do rei aqui é colocar Daniel em uma posição de destaque. E por que Deus precisa, ou melhor, porque o rei quer colocar Daniel nessa posição de destaque? É porque Daniel já está se aproximando do rei. Entre o rei e entre os homens que estão como governantes, Daniel é o que mais se aproxima em termos de amizade, em termos de compromisso, em termos de fidelidade. Olha o que eu vou dizer: somente quem se parece com o rei está preparado para fazer o que o rei faz, ver o que o rei vê, pensar como o rei pensa. Somente quem se relaciona com o rei tem compromisso, valoriza o que o rei também valoriza e vai honrar o reino para o qual foi colocado ali. E muitas vezes nós não avançamos porque nós não temos intimidade com o rei que nos chamou. E aí o rei não pode compartilhar projetos conosco porque nós valorizamos coisas. Glória a Deus, aleluia. Mas o rei está vendo Daniel, está dizendo: esse homem ele se parece comigo, os interesses dele são iguais aos meus. Ele não vai me passar rasteira, ele não vai me roubar, ele não vai acabar com o meu governo. Pelo contrário, eu vejo nele o que eu vejo em mim: caráter para liderar, fidelidade, lealdade, excelência. Por isso existem lugares elevados para onde ele pode subir. A palavra de Deus para você hoje é
conversa, quanto mais você se aproxima do rei, quanto mais você entende a voz do rei, quanto mais você se parece com o rei, mais projetos o rei tem condição de liberar nas suas mãos. Mais projeto, mais profundidade o rei quer entregar sobre a sua. Não se contente, não se contente com o nível que você chegou em termos de oração, em termos de vida com Deus. É muito bom, mas Deus tem mais. Ouça o que eu vou dizer. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você pede, mais você recebe. Quanto mais você mergulha, mais profundas são as águas desse rio. E Deus diz: quanto mais você vem, mais eu me entrego também. Quanto mais você se dá, mais eu me dou para a obra. É Deus dizendo: é tempo de mergulhar em águas mais profundas. O propósito do rei, secretamente, ele não contou para Daniel ainda. Secretamente é colocá-lo no máximo, é levá-lo ao esgotamento, no sentido de atingir o ápice do que ele pode atingir naquele espaço. E ouça essa mensagem numa linguagem espiritual que lhe é devida, porque sempre que o rei tem planos para nós, sempre que o rei apresenta para nós um projeto de avanço, de crescimento, de desenvolvimento, sobretudo espiritual, é nessa hora que os inimigos começam a aparecer. Se você não tem inimigo espiritual, se você não se sente direcionado a outras coisas que são claramente distrações na sua vida, é porque possivelmente você está estagnado e por isso não apresenta risco para o reino das trevas. Mas quando você entra num nível de ascensão em Deus, quando você começa a ir mais fundo, quando você não se contenta com o nível que chegou em Deus e quer mais, e tem fome, e tem sede, na mesma hora o inimigo começa a arquitetar planos para paralisar a sua jornada, para cessar a sua vida de oração, para distrair você. E eu aprendi uma coisa: quando o diabo não consegue destruir você, ele fará de tudo para distrair você. Então surge uma estratégia do inimigo que vai se levantar aqui também na vida de Daniel. Por quê? Porque nessa hora aqueles homens que invejavam a posição que Daniel ocupa vão se reunir e fazer uma trama contra Daniel, dizendo: olha, se nós ficarmos pensando apenas em aspectos naturais, nós nunca vamos conseguir pegar Daniel. E sabe qual é a primeira área que o inimigo vai atacar? É a área da oração. Glória a Deus. Porque o inimigo sabe que se ele acabar com a oração do crente, ele acaba com o vínculo do crente com Deus. O diabo sabe que se ele conseguir minar sua saúde espiritual, a sua vida de oração, acabou a sua conexão com o Espírito, acabou a sua percepção espiritual, acabou a sua sabedoria para discernir as coisas, porque é na oração que essas coisas se revelam a você. Então eles vão se levantar: olha, nós vamos proclamar aqui, chegar ao rei Dario e dizer: rei, o Senhor é um grande rei. Então eles vão começar a exaltar o coração do rei, para então o rei ficar seduzido por aqueles elogios, e vai dizer: publique uma nota, vamos promover o seu nome, Dario. Faz com que durante 30 dias todo mundo dentro do reino medo-persa não esteja autorizado a procurar outro Deus ou pessoa senão ao próprio rei, o rei Dario. E assim, nesse espaço de 30 dias, quem descumprir essa ordem seja lançado em execução na cova dos leões. A proposta do diabo é fazer com que você pare de orar, é reduzir seu tempo de oração. Você já reparou que hoje a vida está tão cheia de tecnologia que era para a gente ter mais tempo do que antes para esquentar comida? Antigamente era difícil demais, ou melhor, demorava mais. Hoje com micro-ondas é questão de segundos. Antigamente carta, texto, envio, só por correios. Hoje uma mensagem, e o tempo é otimizado. Antigamente distâncias percorridas a pé, a cavalo, e hoje transporte para lá e para cá, agilidade, flexibilidade, tudo isso favorecendo o desenvolvimento humano. Mas nunca houve um tempo tão absurdo aonde o crente não encontra mais espaço no dia para orar. Ele é seduzido,
é tomado por coisas muitas vezes fúteis, muitas vezes inúteis, que vão roubando a sua capacidade de orar, vão enchendo o seu tempo, te alimentando de coisas da terra, que muitas vezes nem são pecado, mas se tornam pecado porque te distraem, tornam o teu coração satisfeito com coisas daqui, a ponto de fazer você se esquecer de coisas de cima. Esse é o ponto do inimigo, é nisso que ele luta, porque se ele parar um homem que ora, ele para toda uma rede de promessas que havia sobre ele. E o texto diz que os homens se aproximam do rei e diz: olha, publica esse decreto, em 30 dias, só 30 dias. E o texto diz que o rei fica envaidecido com aquilo, seduzido por aquilo, e publica a nota, publica aquele interdito. Durante 30 dias ninguém pode orar a ninguém pode falar com ninguém sobre Deus, sobre espiritualidade. Toda súplica, todo pedido, todo socorro deve ser feito somente ao rei, para mostrar que ele é poderoso naquele lugar. E o texto diz, versículo 10: quando Daniel soube que o documento havia sido assinado, meu Deus do céu, Glória a Deus, aleluia. Alguém pode pensar, ele foi resolver com o rei, ele fugiu, se escondeu, ou então apenas vai parar de orar. São só 30 dias, meu Deus, como isso não seria uma solução para muitos cristãos no meio da igreja do Brasil hoje? Não, são 30 dias passa e a gente nem vê, mas para Daniel era impossível passar um dia sem falar com o Senhor. O texto diz que quando Daniel soube que o documento foi assinado, a primeira coisa que ele fez foi voltar para casa e no seu quarto, no andar de cima, abrir a janela que apontava para a cidade de Jerusalém, aonde estava o templo que caiu. Então ele volta a fazer as suas orações diárias. Eu li esse texto, o Espírito Santo chamou minha atenção para esse versículo aqui e para esse fragmento do texto. Ele volta para casa, no seu quarto, no andar. O lugar da oração é no andar de cima. Ele não ora no espaço do primeiro andar, ele não ora no térreo, se é que assim podemos dizer, ele não ora no quarto que ele dorme possivelmente, ele não ora no espaço natural ali de primeiro acesso. Pelo contrário, o lugar da oração para Daniel é no quarto de cima. E você pode dizer, pregador, isso aí é irrelevante. Eu digo que se fosse irrelevante não estava aqui detalhado. Portanto, se detalharam, tem alguma especificação, existe um motivo para que a oração fosse feita lá em cima. Eu te mostro como isso acontece. Você já reparou que na maioria das vezes as orações, os profetas, os encontros com Deus acontecem em alturas? Deus é o Deus dos montes. É nos montes que ele se revela. Quem quer encontrar tem que subir. É Moisés vendo a sarça e subindo. É Deus falando para Abraão: se quiser me conhecer, me entrega o seu filho lá no alto. Glória a Deus. Nós vemos quando Eliseu está passando por uma cidade e outra, e há uma mulher que diz: eu vou construir um quarto para ele, porque esse homem deve cansar da jornada. E de repente o marido diz: sim, vamos fazer um puxadinho lá no canto. E a mulher diz: opa, puxadinho não, ele é profeta, vamos fazer um quarto lá em cima. A linguagem espiritual que a Bíblia apresenta é que quem busca a Deus tem que estar mais perto. Aleluia. Pedro em Atos começa a orar. Ele não ora simplesmente no chão da casa dele. E não tem problema fazer isso, mas há um pensamento cultural deles, que quanto mais alto eles estiverem, mais perto estarão de Deus. Agora Pedro se retira para o terraço para orar. E no terraço ele vê um lençol descendo, aonde existem animais de vários tipos. E Deus diz: mata e come. E Pedro diz: Senhor, nunca entrou na minha boca coisa impura. E Deus diz: não chame de impuro aquilo que eu já santifiquei. Aleluia. Existe na Bíblia essa figura da intimidade revelada em um padrão de cima. E sabe qual é o nosso problema? Trazendo novamente para uma linguagem espiritual, é que nós estamos tão presos nas partes baixas da nossa vida, nos ritos normais da nossa vida, trabalho, família, emprego, correria no dia a dia. Sempre ficamos no nível na vertical, no horizontal, melhor dizendo. Sempre ficamos aqui resolvendo pendência, resolvendo problema, correndo atrás de tudo, e esquecemos de subir as escadas e ir para um nível de intimidade com
com o Senhor e esquecemos de avançar para mergulhar em algo mais profundo. E o que a Bíblia nos ensina é que é tempo de subir essas escadas hoje, é tempo de deixar embaixo o que é secundário e começar a honrar ao Senhor com toda a nossa existência. O lugar de cima, o andar de cima, o quarto da oração representa que Daniel já tem uma intimidade com Deus exposta naquele lugar. E ali, 3 vezes por dia, de frente para a janela que aponta para Jerusalém. Você entende isso? A janela que aponta para Jerusalém, não dá para ver Jerusalém, são 1000 quilômetros de distância. Mas quando ele olha de frente para a janela, ele não vê Jerusalém, mas ele sabe que ela está lá. Aleluia! Aquilo traz para ele a esperança de que o Deus de Israel escuta a sua oração. Glória a Deus! 3 vezes por dia ele cultiva uma vida com Deus. 3 vezes por dia ele busca a face do Senhor. Então ele vai orar ao Senhor, e quando ele está orando ao Senhor como fazia costumeiramente, para ele era um dia comum de oração normal. Agora certamente aflito pelo decreto, certamente aflito, ele não vai orar de porta fechada, ele não vai orar silenciosamente, não vai orar em espírito para que ninguém veja. Ele tem prazer em dizer que ele serve ao Senhor, ele tem prazer em dizer que ele honra ao Senhor. Então os homens que fizeram essa trama vão passar na casa de Daniel e vão ouvi-lo orando, vão vê-lo orando e vão correr para Dario dizendo: agora Dario já era, o teu amigo Daniel está completamente dedicado ao seu Deus e está orando a ele, portanto a sua lei publicada exige que esse homem seja lançado na cova dos leões. Glória a Deus! Nessa hora Dario se esqueceu que era amigo de Daniel, só lembrou quando os homens disseram. E o texto diz que ele ficou muitíssimo triste porque se lembrou de Daniel. E estando triste, o texto fala que ele se empenhou o dia inteiro até o pôr do sol para conseguir livrar Daniel, para fazer com que Daniel talvez escapasse daquela cilada. Contudo, a Bíblia diz que a lei dos Medo-Persas não poderia ser revogada. Daniel precisaria ser lançado na cova dos leões. Chamaram Daniel e o rei fala para ele: o seu Deus, a quem você continuamente serve, que ele livre você do poder dos Deus, aleluia! O que fazer? Deus poderia livrá-lo da cova. Deus poderia intervir numa manifestação extraordinária, assim como ele também poderia intervir livrando Ananias, Misael e Azarias da fornalha. Mas há uma realidade bíblica que precisa ser ressaltada. Olhe para cá, por favor. Deus não nos livra dos problemas. Deus não nos livra da fornalha. Glória a Deus, aleluia! Deus não nos livra da cova. Glória a Nós Deus! vemos no Salmo 91, que é claramente um salmo de livramento. Deus não nos livra da peste que anda de dia, Aleluia! da seta que voa de noite. Não, Deus não impede que elas voem, Deus não impede que a maldade circule por ali, mas no meio do dia terrível, no meio da noite sombria, Deus faz com que a gente, entre 1000 de um lado e 10.000 do outro, não seja atingido. Deus não livra do problema, mas Deus entra no problema conosco. Deus não livra da crise, mas Deus revela o poder no meio da crise. É na hora do problema que Deus revela a sua solução. É na hora da queda que Ele mostra o seu poder. Ele tinha recurso ilimitado, ele tinha autoridade. Porque o rei não conseguiu fazer nada? Isso mostra que nós, por mais que tenhamos recursos, ainda somos limitados, ainda somos insuficientes. Maldito é o homem que confia no homem, que confia na própria força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas como disse o salmista, nós confiaremos no Senhor, nós descansaremos no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Quando o socorro humano falhar, quando o alívio do Senhor do humano falhar, o Senhor estará de braços abertos, pois Ele disse: felizes são aqueles que esperam no Senhor, pois eles renovarão as suas forças. Talvez nós confiamos tanto tempo na humanidade que perdemos a esperança, mas eu vim dizer para você que você pode perder a esperança
medicina, na história, pode perder a esperança em todo tipo de ser humano, mas o Senhor se mantém fiel, o Senhor se mantém intacto, o Senhor se mantém inabalável. Está escrito que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salomão escreveu dizendo: torre forte ao nome do Senhor, os que correm para ele encontram livramento. É tempo de correr para o braço do Senhor e achar nele socorro para a nossa alma. O rei não pode salvar, o rei tenta, ele se esforça, ele procura um jeito, ele tenta procurar uma saída, mas vai chegar um dia em que o auxílio do rei será inútil. Nessa hora a cova estará com a boca aberta para engolir a gente. Nessa hora nós vamos pensar que Deus abandonou. Nessa hora vamos dizer que se Deus era conosco, Deus não permitiria que a porta estivesse aberta para a gente cair na cova. Nessa hora vai parecer que estamos sozinhos, mas Deus permite que isso aconteça, porque é lá dentro que Ele mostra o seu poder, é lá dentro que Ele mostra o seu escape, é lá dentro que Ele mostra o seu livramento, é na hora do mal que Ele mostra que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Lançaram Daniel lá dentro, fecharam a cova, o rei selou com o anel. Ninguém pode mudar nada sobre o decreto que foi lançado. E a Bíblia diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir, fugiu dele o sono, ficou perturbado. Ele dispensou as atrações noturnas, não queria música, não queria festa, nada. Ele ficou em jejum ao Deus dos céus. E o texto diz que ao nascer do sol, logo pela manhã, Glória a Deus, aleluia. já desesperançado, Glória a Deus. já sem expectativa, o rei se aproxima da cova onde Daniel passou a noite. Ele grita, mas veja o detalhe, ele grita com voz triste. O texto diz que o rei gritou com voz triste ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você continuamente serve, foi capaz de livrar você do poder dos leões? Aleluia. A pergunta que o rei está fazendo é legítima. O que ele quer dizer é: Daniel, será que o Deus que te ouvia no alto, no quarto, no andar de cima, também conseguiu te ouvir no fundo do poço? Aleluia. Será que o Deus que te ouvia no lugar da intimidade, lá no alto, também foi capaz de te ouvir quando ninguém te via lá embaixo? Será que o Deus das montanhas é também o Deus dos vales? Será que o Deus do alto também te escuta no tempo de solidão, de escassez, de fome? Será que o Deus que escuta no tempo de provisão é poderoso para ouvir o seu grito no tempo de escassez? Será, Daniel, que o Deus que escutava você aqui em cima também ouviu o seu clamor aí? Glória a Deus. Aleluia. Eu vim te lembrar nessa noite, em nome de Jesus, com autoridade espiritual sobre essa casa, que o Deus que nos escuta nos dias bons, que o Deus que nos escuta nos dias de fartura, que o Deus que nos escuta nos dias de provisão, é também o Deus que não só nos escuta, mas entra conosco dentro da vala, entra conosco dentro da cova, entra conosco dentro do vale. É o Deus que entra conosco no meio da crise, é o Deus que entra conosco no meio da solidão, no meio da escassez, no meio da calamidade. Ele entra. Será que o Deus que falou com Moisés na sarça também ouviria Moisés quando o mar estivesse fechado? Deus falou com Moisés: por que clamas a mim? Aponta o teu cajado e diga a esse povo que marche. Era Deus dizendo: eu sou Deus em cima, mas também sou Deus embaixo. Eu sou Deus aqui em cima, mas também escuto sua oração realizada no momento de dificuldade. Eu imagino aqueles homens dizendo sobre Daniel: eu quero ver se Daniel foi capaz de resistir. Era um senhor de idade, não tinha força, não tinha energia mais, com certeza nunca conseguiria lutar com um filhote de leão sequer. Pelo contrário,
contrário, certamente os leões não, o Daniel não suportou o peso dos leões. Eu quero ver se Daniel conseguiu aguentar os leões. Enquanto eles diziam isso, o reino do céu dizia: eu quero ver se o leão vai suportar o peso da glória de Deus naquela cova. Eu quero ver se os leões serão capazes de permanecer completamente vorazes enquanto a glória de Deus se revela sobre a queda. Daniel, o Deus que te ouviu em cima também te ouviu aí embaixo. Glória a Deus. De repente, do fundo da cova, Aleluia. se ouve um grito e não é um rugido. Glória a Deus. Ele diz: ó rei, saudação normal, vive eternamente. O meu Deus, Glória a Deus. a quem eu continuamente sirvo, Ele enviou o seu anjo para que entrasse nessa cova comigo, e ele fechou a boca dos leões, de forma que não me fizeram mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele e Aleluia. diante de ti, ó rei. Glória a Deus. A mensagem que o texto está nos ensinando é que Deus é completamente fiel para nos livrar. Deus é poderoso para trazer suporte. Deus é poderoso para trazer escape. E a palavra de Deus para você hoje aqui é essa: é tempo de despertar, é tempo de acordar e perceber que Deus que nos escuta em cima também quer ouvir o grito da nossa alma em tempos de dificuldade. Mas para isso nós precisamos voltar ao lugar da oração e confiar que o Senhor está escutando a nossa alma. Hoje o Senhor diz para você: você não vai ser consumido. Hoje o Senhor ouviu sua oração. Ele entrou contigo nessa cova. Ele ouviu o grito da sua alma. Ele ouviu o grito da sua família. Ele ouviu o pedido de socorro e está dizendo: eu desci com você nessa situação, eu entrei com você nessa provação, eu entrei com você nessa fornalha, eu entrei com você no meio desse Egito, eu entrei com você no meio dessa crise. Jeremias, eu estou no poço contigo. Jeremias, eu estou atravessando esse problema com você. Ó Daniel, eu estou passando por essa crise com você. Gideão, não é só você, sou eu e você contra os midianitas. Ezequiel, eu estou contigo nesse vale, ouça a minha voz e profetiza. Deus diz para você hoje: não sou Deus apenas nos dias bons, mas eu também sou poderoso para suprir você nos seus problemas diários nesse lugar. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Senhor hoje quer reforçar a sua fé. O Senhor hoje quer reforçar a sua fé. O Senhor hoje quer ativar o teu coração e dizer: é tempo de voltar. É tempo de voltar para uma vida diária com Deus. É tempo de voltar para uma vida contínua, inflexível, uma vida completamente permanente, constante, firme e constante, sempre abundante, sempre próspera, caminhando com o Senhor, falando com Ele, ouvindo sua voz, interagindo com o Espírito Santo e recebendo a sua interação. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Pai, nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Espírito, nós ministramos, ó Pai, sobre esta casa a tua presença. Pai Santo, quantas pessoas, ó Pai, que passam por dificuldades e pensam que entraram sozinhos na cova, pensam, Senhor, que foram abandonados, ó Pai, mas mal sabem elas que o Senhor ainda tem planos, projetos, ó Pai, sonhos para serem realizados.